Para o dia 10/11, também teremos ciências nas páginas 29, 30 e 31. Então, na pré-história, que essa imagem até já vimos anteriormente, representações de situações do cotidiano, assim como o dos astros, eram feitos por meio de pinturas na parede das cavernas. Use a imaginação para explicar a situação representada a seguir. Então, aí é pessoal, né? Nós sabemos, nós aprendemos que esses círculos aqui representam o Sol. Então, pode colocar num dia uma sugestão. Num dia de sol, nós realizamos uma caçada de cervos, tá? Aí é pessoal, não tem como interferir, só uma sugestão. Então, assim como Stonehenge, na Inglaterra, no Brasil também foram descobertos sítios arqueológicos construídos por antigas civilizações. Um exemplo é o sítio arqueológico de Calçoene, no Amapá, onde grandes placas de rochas estão arranjadas em formato circular. Aí está perguntando qual é o propósito dessas construções circulares feitas pelos povos antigos. Nós aprendemos que são os primeiros observatórios construídos, né? Depois temos aqui. O desenvolvimento da astronomia teve a contribuição de muitos cientistas no decorrer da história. No entanto, alguns deles se destacam, entre eles Galileu Galilei. Qual a invenção de Galileu foi considerada revolucionária para o estudo da astronomia na época e justifica a sua resposta? Então, a gente sabe que a luneta foi o objeto inventado pelo Galileu. E o que ele fez? Qual era o propósito dessa invenção? Era ver o universo de forma aumentada, né? E com isso pode ser observadas as crateras da Lua. Depois nós temos aqui, analise a imagem e assinale as afirmativas corretas. O menino usa o tubo de papel como se fosse uma luneta, correto. É possível que o menino veja a Lua em detalhes com o objeto que ele construiu? Nós vimos que é de papel, não tem lentes, então não. Para conseguir observar alguns astros no céu, o menino teria que adicionar lentes ao tubo de papel, sendo possível alterar as suas estruturas para combiná-las com o espelho. Também está certo. Depois temos aqui, na 5, o periscópio é um instrumento utilizado em submarinos que permitem tripulações enxergarem acima da água. Para ser construído, além de um tubo comprido, são usados lentes e espelhos. Relembre a atividade da construção da luneta com lupas na página 27 e 28 e analise o esquema ao lado. Nós não fizemos essa experiência, porém sabemos que o jogo de espelhos nos permite ver o que está acima e o que está sendo refletido, né? Então, no esquema do periscópio, faça um X sobre os espelhos e circule as lentes. Em seguida, indica quantas lentes há nesse instrumento. Então, vamos lá. Aqui nós temos um espelho, tá? Porque logo após a lente tem um espelho onde reflete a imagem daqui e daqui. E aqui é a mesma coisa, outro espelho. Então, vocês farão um X aqui e aqui. E as lentes são essas partes representadas em azul, tá? Esses risquinhos, onde tem uma lente aqui, uma lente para refletir a imagem do espelho, outra lente para refletir a imagem refletida, e a última que chega a imagem até a observação, tá? Quem está observando. Então, nós vamos construir a resposta juntos. Agora, compare o número de lentes do periscópio e da luneta que você construiu. A gente não construiu, mas nós observamos a construção. Se nesses instrumentos as lentes fossem do mesmo tipo, em qual deles a imagem teria um aumento maior? Explique a sua resposta. Obviamente, pelo número de lentes, se nós temos mais lentes, então nós temos mais campos de visão. E na luneta, não.
Aqui nós temos na 6, observe as imagens e escreva o nome dos instrumentos representados em cada uma delas. Então, aqui nós temos uma luneta ou pode ser um telescópio. E aqui é um telescópio espacial, onde ele capta as imagens e manda aqui para a Terra. O céu de cada cultura. Desde a pré-história, os seres humanos olham para o céu e acompanham o movimento dos astros. Foi dessa maneira que as pessoas perceberam que as mesmas estrelas apareciam no céu em determinadas estações do ano e que associaram a época da chuva, seca, plantio ou colheita. Observando as estrelas diferentes, povos imaginaram desenhos variados no céu. Por exemplo, etnias indígenas brasileiras uniam as estrelas que pareciam no início do inverno para formar a figura de uma grande ave. Atualmente é chamada da constelação da Ema. Entretanto, as estrelas que compõem o desenho dessa grande ave também fazem parte de um escorpião, conhecida como a constelação de Escorpião, criada pelos gregos antigos. Esse conjunto de estrelas que forma o desenho imaginário das constelações é chamada de asterismo. Então, nós temos aqui o círculo vermelho representa para os gregos e os romanos as estrelas que a Ema já engoliu, fazem parte da constelação Centauro. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Aí nós temos também o círculo branco, é a constelação de Escorpião, formada pela parte do corpo da Ema. Temos o círculo amarelo, para os indígenas brasileiros, a constelação do Cruzeiro do Sul. Segura a cabeça da Ema, impedindo que ela beba toda a água da terra. Aqui. E o círculo verde, as estrelas que a Ema vai engolir, fazem parte da constelação Mosca. O círculo verde. Tá aqui, ó, na boquinha da Ema. Na segunda metade de junho, ao leste, a constelação Ema surge totalmente ao anoitecer, indicando o início do inverno para os indígenas do sul do Brasil e o início da estação de seca para os indígenas do norte. Então, em ciências, são essas atividades propostas para hoje. Faremos a leitura e as observações na aula ao vivo.